Nasci Maria Elisa Carpe aos 27 de maio de 1939, numa cidadezinha pequena do interior do Rio Grande do Sul, Mussum, então distrito de Guaporé. Meus pais, um italiano vindo adulto da Itália, Leonida Carpe, casou-se com uma viúva, Elisa Margarida Bonato, que já tinha 2 filhos, e depois tiveram eu e minha irmã Cléa Carpe da Rocha. Fomos morar em Guaporé, e lá tínhamos um hotel que ficava dentro de um pomar com arvoredos, com flores, com frutas, que me deu toda essa satisfação com a natureza, essa empatia com a natureza que ainda eu preservo hoje. Em Guaporé, lembro ainda que eu fiz a primeira comunhão aos 6 anos de idade. E depois, aos 15 anos, fui para o internato Bom Conselho, porque lá não tinha continuação dos estudos. E meu pai era um italiano que apostava muito na cultura. Ele queria ver as filhas formadas. Numa época em que os pais italianos não mandavam nem os filhos homens estudar fora de Guaporé, ele mandou as 2 filhas estudar em Porto Alegre. Ficamos 3 anos no Colégio Bom Conselho e depois eu ingressei na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Eu sempre tive uma inclinação poética e muita cultura. Meu pai me ensinou desde cedo. Eu lembro ainda quando ele me deu as obras completas do Lorca, o grande poeta espanhol. Aquilo para mim era um alento. A preferência dele pela cultura, para nós duas, as 2 irmãs, foi muito importante. E no interior, a gente tem uma vida mais solta, mais livre, com contato com as pessoas, com os bichos, com as árvores. E isso é muito importante para a minha poesia. Eu digo sempre que a minha infância é muito ensolarada. Ela é um baú de onde eu tiro os sortilégios até hoje. A Maria é uma companheira de infância que se projetou quando adulta. Isto é, nós temos a condição maravilhosa de, em cima das nossas brincadeiras, dos nossos segredos, discutirmos o que é viver, discutirmos qual é o prazo que temos ainda antes de morrer, porque nós 2 temos uma pretensão seríssima. Nós queremos viver bem e morrer bem. Para isso, o diálogo com alguém é importante. A Maria é aquela amiga que nós começamos em cima de segredos, que nós na aula fazíamos pontas e pontas de um lápis bem fino para escrever pequeno, que ninguém descobrisse do que se tratava. E esse mesmo enlevo, entende, com a poesia, esse mesmo enlevo com o riozinho, esse mesmo enlevo que nós tínhamos pelas frutas e brincando em cima das pereiras vestidas com mosqueteiros, é aquilo que se reflete proporcionalmente naquilo que a Maria tem de mais maravilhoso, que é a sua poesia. Se a Maria publicasse ou não alguma coisa, era de somenos importância, porque a vida dela é a própria poesia, o ritmo dela é a vida, e ela não tem pressa. Aliás, mais velhas que ficamos,
menos pressa temos. Nós somos da lentidão, como dizemos uma para a outra. E essa amizade tem a maturidade daquilo que eu chamo assim, do vinho, aquele que realmente fica cheirando nas cantinas e se espalha. Tendo terminado o Colégio Bom Conselho, o curso clássico, eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E cursei 5 anos com uma turma de camaradas muito alegre, muito divertida, muito estudiosa e com ótimos professores. Cirne Lima, Elpidio Paes, Armando Câmara, Jardim de Lemos, entre outros. Participava-se ativamente da política estudantil, se preocupava naquela época com os rumos do Brasil. Inclusive, eu participei do movimento da legalidade, quando então estudante, estando ainda para me formar. Nessa época, eu publiquei os meus primeiros poemas, que foi no jornalzinho A Toga, o qual eu dirigi como estudante no Centro Acadêmico André da Rocha. E aí eu publiquei uns poemas que era ainda da minha adolescência. O meu primeiro verso o fiz à minha mãe quando lhe sensibilizei o ventre. E ela, chorando, sentou-se à beira da calçada por ser mulher madura e escassa de tempo para parir-me. Eu nunca a surpreendi, debruçada sobre um livro. Ela era em fainas de sol e desatado o riso, o livro. E essa dificuldade que lhe tenho congênita em ler poesia escrita, como os córregos que não cabem num balde. Depois de formada, casei com Luiz Carlos Verzoni Nejar, então promotor de justiça, e fomos morar em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Nesse interim, advoguei, lecionei e nasceram os filhos Carla, Rodrigo e Fabrício. Carla e Rodrigo atualmente são promotores de justiça e Fabrício é o escritor de poesia Carpinejar. Na volta para Porto Alegre, nasceu Miguel, atualmente juiz de direito. Eu vivi toda a minha vida com escritores, com poetas. Meu pai é escritor, meu irmão é escritor, todo mundo lá em casa escreve. E eu não gostava muito daquele arquétipo do poeta, e a minha mãe não tem isso. A minha mãe consegue ser poeta lavando louça, cozinhando, cuidando da gente. Eu às vezes me pergunto como é que ela consegue escrever, né, nessa situação assim do dia a dia. Tu não vê ela se esconder num canto para escrever, ela é a poesia. Por isso, quando ela reclama que eu não leio todos os livros dela, eu digo, eu não preciso te ler porque eu te tenho ao vivo. E ela é o que ela escreve, ela não tem essa dicotomia entre a figura do escritor e o ser humano. A minha mãe é a poesia. Bom, o que eu posso falar da mãe, principalmente como filho, é de que, embora ela não insira assim, entre os adjetivos que ela admita a seu respeito, ela é uma pessoa muito forte, que, em razão da separação, criou os 4 filhos pequenos, né?
e deu a todos eles faculdade e principalmente uma condição de vida e um olhar de vida que garantiu a todos que a gente possa hoje estar bem, estar estruturado. Principalmente quando se refere à questão de como viver a poesia, porque existe essa diferença, isso eu trago sempre da mãe, do que é ser escritor e do que é ser poeta. O escritor, ele torna público aquilo que ele produz e é uma carreira, com todas as suas vicissitudes e qualidades. O poeta é aquele que encara a vida com poesia, é um modo de vida. E essa herança eu tenho da mãe, que é uma coisa que eu guardo como algo inestimável, que é olhar a vida e fazer a vida com poesia. Por isso a mãe várias vezes deixou de lado os livros, os escritos, e foi cuidar do seu cotidiano com poesia. Isto é uma lição que eu nunca vou esquecer. Embora eu reconheça que os livros da mãe, as poesias da mãe, têm altíssima qualidade, né, e são um grande legado para o mundo. Para o meu mundo pessoal, a vida da mãe e o fato de eu ser filho dela é o grande legado que eu tenho. E isto, para mim, já me basta. A mãe, além de ter criado a nós 4 como filhos, achou tempo para, além de ser mãe, de ser pai de nós, de ser companheira, de ser amiga, conseguiu tempo, eu não sei de onde ela conseguiu esse tempo, de ser escritora também, e tudo da forma mais competente possível. Agora, a questão de definir a mãe em palavras não seria possível, não há como definir a mãe em palavras seriam insuficientes, pelo menos para mim, no que eu penso. Minha mãe me emprestou sua coragem, me emprestou sua fé, me emprestou sua esperança. Eu nunca devolvi. E nem é de devolver sentimentos. Eu acho que eu estou fazendo juros, eu estou economizando os sentimentos dela para devolver tudo com juros. Fazer poesia eu acho que é devolver. Aos poucos eu consigo devolver tudo que ela me deu. O fato dela ter me alfabetizado. Na escola eu tive sérias dificuldades, eu falava errado, eu tropeçava na língua, eu escutava errado também. E ela conseguiu fazer com que eu insistisse. Ela fez com que eu tivesse fé em mim. A professora chegou para ela num cantinho e disse: o Fabrício não vai conseguir se alfabetizar, não vai conseguir ler e escrever. Ela não aceitou. A professora, eu acho que me chamou de retardado, por isso que eu estava sempre usando aqueles fios, aqueles eletro, sempre fazia eletro. Toda vez eu ia, cada 15 dias, com massinho nos cabelos. E a mãe tomou para si essa tarefa de me alfabetizar. Montou um quebra-cabeça, mostrou que cada palavra estava dentro de uma palavra, mostrou um sentido lúdico da linguagem, em que eu poderia trabalhar brincando, que eu poderia estudar brincando. E isso me colocou de volta ao texto. Eu passei a acertar, eu passei a me animar, eu passei a entender. A entender que tudo aquilo que eu já via antes tinha uma espécie de linguagem. Em casa eu fui criado à base de poesia. Todo mundo falava meio estranho, meio esquisito. Eu pensei que todo mundo também falava assim, fora de casa. Não. Eu acho que a mãe sempre se expressou poeticamente. Ela conseguiu criar seus filhos de uma maneira individual, de uma maneira personalizada. Cada um tinha uma tarefa. Eu lavava os pratos. Rodrigo, ele arrumava as camas. O Miguel varria a casa. A Carla nos levava para a escola. E isso trouxe todo um trabalho de equipe. Eu acho que se a família é unida, a família é em função disso. Em função dessa ninguém se sentiu monárquico, ninguém se sentiu mimado. A gente tinha que trabalhar e ajudar. E não é uma obrigação, é uma responsabilidade. A gente aprendeu em casa a amar com responsabilidade. A mãe me alfabetizou 2 vezes, uma na escola e outra quando eu li no Jazz a Dor, seu primeiro livro. Aí ela me alfabetizou como leitor.
Aí eu entendi o que eu queria. Eu entendi o que a poesia queria. Eu entendi que eu nunca ficaria mais sozinho dentro de minha solidão. O ano de 1976 foi muito importante para mim. Retomei os estudos de direito visando um concurso público. Posteriormente, em 1978, eu ingressei na Defensoria Pública do Estado através da Procuradoria-Geral de Justiça. E também me organizei como escritora, me disciplinando na arte da poesia. O meu ritmo é a maturidade. Eu precisei viver primeiramente, sentir as coisas primeiramente, fazer várias indagações, passar por várias etapas da vida para depois me organizar como escritora. Eu entendo assim, ser poeta é uma disponibilidade de vida, é uma opção de vida. E ser escritora é uma disciplina, porque a gente lida com a linguagem. E eu comecei a trabalhar a linguagem apurando-a depois dos 37 anos. E ainda assim, vários escritos foram escritos e só vim a publicar realmente os escritos meus já com 51 anos. O que eu quero dizer com isso? Que esse é o meu ritmo. Eu não sou parâmetro para ninguém. Tem pessoas que não é necessário muito tempo para a fermentação do fruto, para a fermentação do vinho. Mas no meu caso, o importante é esse ritmo de maturidade, de observação da vida, para depois apresentar os produtos poéticos. Ao prestar concurso na Defensoria Pública, eu finalmente encontrei a minha verdadeira vocação. Juntar o que eu aprendera na Faculdade de Direito com os direitos humanos, com os avanços da justiça para a área da defensoria. Não seria o promotor, não seria o juiz, mas seria o advogado. E não seria o advogado somente do cidadão, mas do desprovido, do cidadão pobre. Porque a defensoria, segundo o italiano Capelletti, é um ingresso do pobre à justiça. Ele tem direito a ter alguém que o defenda. Isso me estimulava muito. Senti-me muito bem fazendo esse meu primeiro concurso. E tive a sorte de optar pelo Juizado dos Direitos da Infância e da Juventude, onde estávamos começando a luta pelo Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, que depois tornou-se lei. Trabalhávamos muito para a implantação dos conselhos de direito, dos conselhos tutelares junto ao Ministério Público, e isso me deu muito prazer, porque eu sabia que estava ajudando a fazer um poema coletivo, um poema de justiça para as nossas crianças. Nesse mesmo período, ingressei na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, lecionando linguagem jurídica. E no término deste ano, me separei do então meu marido, Luiz Carlos Verzoni Nejar, também conhecido como Carlos Nejar, o escritor. Eu logo que vi alguma coisa da Maria Carpe, fiquei impressionado. Ela não havia publicado nada ainda e havia só originais, muitos originais, uma pilha de originais. E ela me deu para ler um desses. Era minha colega na Faculdade de Direito, professora na Faculdade de Direito, e eu disse, bom, claro que sim. Por um ato que a gente sempre tem de coleguismo, de amizade, enfim, né?
E eu fiquei absolutamente espantado com o que eu li. Eu soube logo, olha aí, temos alguém muito bom. Isso é alta poesia. Imediatamente escrevi uma carta a ela, falando isso, né, e dizendo que eu encontrava ressonâncias muito importantes na poesia dela, uma poesia muito ligada a algumas vertentes clássicas, digamos assim. Falei até em Camões e portanto, um certo falar sobre questões humanas, transcendentais, num estilo, digamos, não existe, mas eu vou inventar assim, lírico-épico ao mesmo tempo, né? Então, para mim foi uma surpresa, uma belíssima surpresa, e não me espanta nada que ela tenha o sucesso que tem e tenha já publicado tanto e obtido o reconhecimento da crítica e dos leitores. Prezo muito o trabalho dela, gosto do tom e gosto também do como qualquer pessoa pode se aproximar da poesia da Maria Carpe. Ela não é uma poeta que escreve para poetas, ou que escreve para crítico, ou para professores. Não, ela escreve uma poesia que qualquer pessoa pode ler e, mais ainda, se encantar. Tem que ter ouvidos, olhos abertos à realidade dela, que é muito bonita e, ao mesmo tempo, muito profunda e muito acessível. Quem faz isso só pode ser o grande poeta. A partir de 1981, organizei-me como escritora, disciplinei-me com afinco, mas não publiquei logo os meus primeiros escritos. Isso só aconteceu quando eu tinha 51 anos de idade, no ano de 1990, publicando o livro Nos Gerais da Dor. Este livro ganhou a premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte, Revelação 1990. Falar sobre a Maria Carpe é para mim uma obrigação e um prazer. Uma obrigação porque ela, como amiga, é uma pessoa de muita lealdade, de muita sinceridade. E como pessoa humana em relação à sua família e às obrigações profissionais, foi sempre uma pessoa honesta, de alta dignidade humana. Agora, Maria tem um papel muito importante como escritora pela sua poesia. É uma poesia densa, é uma poesia profundamente humana, que tematiza, às vezes, coisas que são dolorosas do ser humano. Não é por nada que o livro dela inicial se chama Nos Gerais da Dor. E, além disso, a Maria tem uma vocação natural para a profundidade. Amor, essa força de não ter força, essa paz não dando a paz, esse rosto incandescente, nunca lido, que se sobrepõe aos demais e reluta quando todos fenecem e mais se aviva encoberto. Quando publiquei Nos Gerais da Dor, escolhi o 15º texto retido na gaveta. Por que fiz isso? Porque parecia-me importante lançar esse livro, que não era um livro de dor, nem de tristeza, mas um livro de força. Para mim, a tristeza é uma tentação, é um desperdício, é um supérfluo, mas dor é energia. Muita gente sofre no mundo e o poeta percebe essas pessoas que sofrem porque ele tem empatia com o mundo. Ele tem as suas antenas ligadas com todos os seres do universo. Eu procuro desenvolver neste livro 3 aspectos.
Primeiro, a dor individual, que se conjuga na dor coletiva, que se armazena até tornar-se uma vitória, uma força de propulsão na história, e termino com uma ode ao elegido da dor, aquela pessoa que teve a coragem de enfrentar os dissabores da vida, as dificuldades que se apresentam e soube reagir mostrando o seu rosto humano. O amor não há de vestir-me do nada, tecerá fio a fio da brutalidade de meu esboço, somará as dúvidas, os cerzidos da pele, as vacilações, a secura, conceda, fio a fio, tal o meu corpo glorioso começará do casulo aberto de minha carne padecente e sua coerência obscura. Depois desse livro, publiquei Desiderium Desideravi, que é um termo latino muito bonito, que é o desejo de desejar-te. Aí eu faço uma cosmogonia de todos os elementos, a água, o fruto, a árvore, a pedra, o fogo, e termino com aquilo que caracteriza o ser humano perante a natureza, que é o desejo. E o mais lindo do homem, e a gente pode designar todo o ser humano por aquilo que ele deseja. Voei sem saber se eram reais as asas que me levavam, mas em verdade fui carregada para além do meu nascimento à desconhecida árvore. Ter chegado não é bater à porta da eternidade. Ter chegado é quando o eterno vem à nossa casa e vai entrando. Minha árvore, eu a vi passar. Não era um séquito de folhas tombadas, mas uma romaria de pássaros puxando uma luz. A árvore me provou e disse: ainda não estás madura, ainda não te nasceram os olhos. Depois desse livro eu publiquei Vidência e Acaso. O Vidência e Acaso é uma reflexão, o que seriam os acasos na vida do homem, as intempéries, e o que seria o ver dentro, a vidência, o ver melhor, o proteger-se das coisas, que o olhar do poeta sabe muito bem esse cuidado com as coisas. A casa não é somente a intimidade, os quartos, o corpo que se lava, o amor que o nutre e a noite que ali recolhe. Mais é casa, as janelas que se abrem, o arvoredo que a cerca, as hortas e cultivos, o poço e as ervas, o portão sempre destrancado. E mais é casa quando vens regressando. Depois desse livro, eu vim a publicar Os Cantares da Semente. Os Cantares da Semente é uma teologia em torno da semente, desde o seu plantio, o seu desaparecimento perante os olhos, que apenas o lavrador sabe que ela está escondida sobre o solo, e o surgimento da árvore, o surgimento dos campos de trigo, o surgimento do ofício humano em flores e frutos. Os cantares são os cantares da semente. Esse livro veio a ganhar a premiação dos açorianos em Porto Alegre. Em algum lugar tu escreves e a árvore emerge. Em algum lugar tu cantas e a árvore singra. Em algum lugar tu amas e a árvore arrulha. Em algum lugar o semeador escuta a semente e a árvore pousa.
Depois eu tornei a publicar uma antologia chamada Caderno das Águas. E esse Caderno das Águas visava o encontro do professor na sala de aula. Então eu reuni de livros inéditos e publicados alguns temas que interessassem o aluno de segundo grau e o despertasse para a poesia. Amar é não poder dizer-se mutuamente estamos quites. Sempre serei devedora do amor meu em ti fruído, e tu, em dívida impagável do amor teu comigo fluente. Amar é não poder dizer se estamos em paz. Estarei em alvoroço da quietude insurgente, e tu desaquietado ao dar-me do sossego à prova. O amor descansa em estar andando. Os meus primeiros 4 livros foram editados pela editora Movimento. Já a pequena antologia pela Secretaria Municipal de Cultura e a antologia Caderno das Águas pelo WS Editor. Depois disso, eu procurei sair de Porto Alegre e consegui publicar A Migalha e a Fome na editora Vozes. Esse livro, que ficou finalista do Jabuti, ele é muito importante para mim. Porque, como eu já disse, eu sou uma poeta temática, eu giro em torno de um certo núcleo, e isso tem muito de caráter filosófico também. E faço vários enfoques como se fosse uma partitura musical. Pois a fome, então, era um tema que sempre me preocupou, como deve preocupar todas as pessoas do nosso planeta. Primeiro, eu trabalhei a fome resultado da nossa cultura de exclusão e deixei que o faminto falasse. São versos densos, fortes, mas nunca num sentido de propaganda política, mas num sentido mais humano possível. E termino com aquela fome que nós temos que cultivar, que é a fome do amor. Essa fome, sim, nós temos que cultivar e deve continuar a nortear a nossa vida. A outra, nós temos uma responsabilidade social com todos os que passam fome num universo que devia ser um celeiro cada vez melhor e deveria ter possibilidade para todos, porque é gritante que pessoas sofram fome num paraíso como a nossa terra. Misturemos nossas fomes, esposemo-nos com fome, montemos casa à fome, tão íntimos pela fome, afendermos a película do real com nossos sonhos. Famintos, debulhemos a sofriguidão, com o vagar dos astros afundados na grama, saindo-nos das anteriores outras fomes, que lhe eram reflexos ou gastos degraus, que lhe eram pétalas secas que caem, páginas murchas que caem, pestanas caídas, a levantarmos a pedra do sol, e que a nossa prole seja fecunda na fome, como são as estrelas no firmamento em sua altíssima apetência. Eu publiquei por uma editora de São Paulo um livro de amor, por insistência dos meus 3 filhos homens, A Força de Não Ter Força. Esse livro tem uma característica toda especial, porque eu escrevi sobre esse tema em diferentes etapas da minha vida. A primeira parte
eu escrevi quando tinha 40 anos, a segunda parte quando tinha 50, e na virada do século, já aos 60 anos, eu completei esse livro sobre o tema do amor. Ele tem toda uma unidade temática, mas precisou de que a autora amadurecesse para ele. Eu a canga e o amor o brilho, eu a pedra e o amor a gema, eu o gemido e o amor o canto, eu o transido e o amor o vento, eu o grão podrido do amor arvoredo, eu as cinzas, os senões, de seu alento alteando se chama, eu ao meio, a pedaços e farpas, pondo-me inteira a sua agulha, seu amálgame de suor e sal, que o meu sabor é sabê-lo e meu saber é saboreá-lo. Mais recentemente, tenho publicado pela Bertrand do Brasil, no ano passado e este ano, 2 livros, As Sombras da Vinha e O Herói Desvalido. Conheci Maria Carpe tem 2 anos e já queria conhecê-la há muito tempo como editora, profissionalmente, porque sabia que ela era uma grande poeta e tive o prazer de conhecê-la, então, casualmente, num convite que recebi para ir ao sítio dela, em que ela comemorava o aniversário do filho. E foi uma emoção muito grande, porque quando nos vimos, ela me contou que era uma poeta que não tinha pressa e que há alguns anos ela havia recebido menção honrosa num prêmio muito importante em Cuba, chamado Casa de las Américas, com um livro chamado As Sombras da Vinha. E que um editor, era um dos jurados, havia se comprometido com ela a entregar não só a editora dele, mas também como amiga, que ele tinha certeza que publicaria o livro dela. Mas esse livro eu não sabia, ele estava se referindo à minha pessoa, ela também não sabia que essa pessoa era eu. E quando ela pronunciou o nome do poeta, eu disse, bom, então agora eu sei porque estou aqui, sou eu, você está falando de mim. E vim então buscar. Ela me abraçou, ficou emocionada, chorou, nos abraçamos, foi muito bom, e a partir daí se fez um relacionamento profissional e pessoal completamente estreito e maravilhoso. Ela me entregou Os Sombras da Vinha, que eu publiquei. Foi um livro que fez sucesso imediato, poesia é um gênero muito difícil, é preciso saber ler para ler poesia, e ela vendeu muitíssimo bem, e pediu um segundo original a ela. Mais uma vez foi ela que escolheu, porque Maria tem mais de 60 livros prontos para serem publicados e ela então escolheu O Herói Desvalido, que eu lancei esse ano, e já na primeira semana de lançamento ela ganhou o prêmio aqui no Rio Grande do Sul. E o livro está indo na sua trajetória tão bem quanto o primeiro, e desse relacionamento profissional que já me orgulhava demais por ter Maria Carpe trabalhando, eu podendo trabalhar junto com uma poeta tão importante quanto ela, porque Maria, poeticamente, ela é impossível de ser copiada, de ser usada como modelo e de alguém fazer uma poesia como a Maria faz. Então Maria é única, não há possibilidade de se escrever como a Maria escreve, porque ela lia a poesia dela, amor, e amor é uma coisa fundamental e é preciso conhecer muito para poder escrever. As Sombras da Vinha é toda aquela minha experiência do interior de ser criada embaixo dos vinhedos. Então são metáforas nucleares que sempre retornam ao tema, já tinham essas metáforas nos Cantares da Semente, mas agora especificamente sobre os vinhedos, desde a plantação, a poda, a colheita das uvas, a maceração das uvas e a sagração do cálice. É todo um amadurecimento
do sol nas vinhas. Quero estar rente a tudo, roçando as vísceras, cheirando os acúmulos. Quero apresentar-me com a cara e as mãos de quem acabou de fuçar as hortas, em desalinho, em farpas, em suor misturado aos sucos, com manchas de frutas que não alvejam, os cabelos emaranhados de folhas e presságios, as sardas da longa exposição à inclemência. Quero ser, da poesia, o bicho mais bravio. Mais recentemente, publiquei O Herói Desvalido. Também é uma reflexão do herói antes da glória. É o herói desprovido de tudo, até das suas próprias certezas e muito mais da certeza dos outros. É um herói que talvez a história recupera, ou talvez a história nem recupera, porque eles são muitos e são anônimos. Ele não tem armadura, ele tem o rosto e enfrenta a verdade, a justiça, a fome de justiça através do seu desnudamento. Nesse livro também eu uso o mesmo sistema que eu usei na Migalha e a Fome. Eu termino com uma ode de alegria, quando a palavra se cumpre, quando a palavra se encarna na pessoa do poeta ou do herói desvalido. Antes que a casa afunde na memória, antes que a pele afunde nas exéquias, antes que o amor afunde na paixão, entra e recolhe o mais valioso, o inútil. A inaptidão gera o lugar e o corpo advém. Ali apacenta as ovelhas, ali se compraz de ser exposto e desenrola o livro. O sítio é o suporte da agonia, o madeiro, a inaptidão abre-lhe os braços. O importante no ato de escrever é a pessoa encontrar o próprio ritmo. O que eu entendo para o próprio ritmo é que não existe algo igual para todos. Se o poeta encontrar o próprio ritmo, isso quer dizer a própria cadência, o próprio fluir da sua linguagem, ele vai ser um bom poeta, porque ninguém é parâmetro de ninguém. Eu não posso copiar um outro autor porque ele é bom, porque ele é belo. Eu tenho que ter a minha própria respiração da realidade. É isso que é importante. No meu caso, eu tive que esperar o amadurecimento, a revisar os livros, deixá-los ficar na gaveta, aguardando o momento propício. Mas isso não vale para todos. Tem pessoas que precisam de anteceder, de mais agilidade, de mais destreza. E isso deve ser respeitado. O importante é encontrar o próprio ritmo. Eu sou mais inédita do que publicada. E tenho a certeza que muitos dos meus leitores ainda não nasceram. Como talvez eu não tenha nascido para mim mesma, através dos livros que eu vou publicando de quando em quando. É uma coisa muito importante na minha maneira de viver e de escrever, que são os poemas se juntando num único texto. Eu tenho a impressão que no final é como se eu tivesse feito um só livro em torno da vida. Por exemplo, A Força de Não Ter Força, que precisou de 3 décadas.
esse livro dos vinhedos, eu recebi uma menção honrosa em Cuba, cujo melhor prêmio foi o voto do grande poeta Tiago de Mello, e que acompanha o texto de orelha do livro, ficou 5 anos depois dessa premiação sem ir para a impressão. E o próprio Herói Desvalido foi escrito em 1999. E depois, ao enviar para a editora, quando eu me decidi, quando eu encontrei a editora, ele ainda precisou ser revisto. Não no todo, não no tema, não no seu arcabouço, na sua mensagem, mas em alguma palavra, em alguma vírgula, em alguma pontuação. Então, esse trabalho pequeno, de tessitura, de paciência, de morosidade, é que formam a minha poética. A poesia essa palavra nos vem dos gregos, e lá muito bem ela foi declinada como sendo fazer bem as coisas. Poesia era fazer bem as coisas, fazer com cuidado, com mais presteza, com mais acuidade. Pois eu entendo então que poesia é viver melhor, é sentir melhor, é olhar melhor, é permanecer um ser mais bonito no mundo, em solidariedade com os demais, em ritmo com a harmonia do universo. E poeticamente, ser poeta é isso, é permanecer em sintonia com todos os seres do universo e contribuir para que o mundo fique mais justo e mais bonito. Toda a arte, não só na literatura, mas nas artes cênicas, na pintura, na música, sempre é uma procura de complementação. Porque o ser humano, ele por natureza, ele é incompleto. Ele necessita de uma outra parte que ele nunca atinge a não ser em sonhos. Essa busca de perfeição, de concretude, de harmonia, faz parte da nossa história. E a gente nunca escreve para filho, ou para marido, ou para o amigo. A gente escreve para o distante, para aquele que nós não vemos nunca, não adivinhamos o rosto, não cumprimentamos na rua. E se por acaso surgir alguém que é amigo e é nosso leitor, foi uma feliz coincidência da vida, porque nunca nenhuma página vai substituir a responsabilidade humana para com o outro. Eu tenho a opinião de que ser poeta é uma maneira de viver, de visualizar as coisas do mundo e as pessoas. Sempre fui poeta, na minha perspectiva de mundo, tanto que escrevia quando adolescente, já no Bom Conselho, depois para o jornal da faculdade, mas a verdadeira escritora só surgiu depois da maturidade. Esses versos que fiz da faculdade, que fiz da juventude, para mim não foram publicados. Eles faziam parte do meu amadurecimento. Porque o importante, como eu já disse, é viver poeticamente. Viver poeticamente é uma arte, é uma opção pelo ser. E todos somos convidados a viver poeticamente, mais intensamente, com mais fraternidade, com mais harmonia com os seres e com o mundo. E ser escritora de poesia, como eu entendo, e fiz essa opção já aos 36, 37 anos,
é uma disciplina, é uma formação mais forte que lida com a linguagem, mas que é necessário primeiro ter esse substrato anterior, essa vocação anterior, essa dedicação que antecede a qualquer palavra. Eu não vejo outra maneira de viver do que ser poeta. Ser poeta é a minha maneira de viver e de estar no mundo. E que eu gostaria que todos os demais pudessem passar por essa experiência de vida. Entre nós há um fogo aceso que, unindo-nos, é a nossa separação. Juntos nunca somos um, separados nunca seremos.